E aí pessoal, tudo bem? Aluno me perguntou como deveríamos nos comportar em relação aos transgêneros, porque ele acha que na família dele existe um sobrinho que tem esta condição, essa possibilidade de não aceitar a proposta do corpo físico. Eu vou pedir socorro de informações aonde a gente deve pedir, que é exatamente o Livro dos Espíritos, que nos dão uma iniciativa muito grande para iniciarmos dentro de nós uma proposta de entendimento, ok? Então, se vocês me permitirem, na pergunta 201, Allan Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? A espiritualidade responde assim: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Na 202, então, seguindo o estudo, Allan Kardec vem e diz: quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de uma mulher? E a espiritualidade responde: isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. E aí tem um complemento de Allan Kardec, no mesmo estudo. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Portanto, seguindo a lógica de estudos, aquele que for só mulher saberia as experiências que envolvem a mulher. O que acontece nos transgêneros? Pelo que eu vejo, há uma desistência do espírito que utiliza aquele corpo da proposta reencarnatória, fazendo com que ele tenha dentro dele a vontade de escolher aquilo que ele estava mais propenso. É natural que não há erros na espiritualidade. Então nós temos que entender uma coisa extremamente importante. Quando se encarna num corpo físico de homem, não houve um erro. É uma proposta que está condizente com a existência de ser homem e vice-versa, a existência de ser mulher. Quando há uma desistência do espírito ocupante daquele corpo, o que se deve fazer? Devido à nossa pouca experiência, pouco conhecimento, o que se acontece muito é a utilização do preconceito ou de pensamentos inadequados relacionados a esses espíritos, como se dizer que eles têm problemas de ordem psicológica. Isso não são problemas psicológicos, é uma desistência relativa à liberdade de escolha do espírito. Somos espíritos que nós temos o direito de escolher aquilo que queremos. É óbvio que a espiritualidade, na condição da reencarnação, fez uma proposta para aquele espírito que nasceu homem, em que ele não aceitou aquilo durante o período em que ele veio na adaptação, né? Que muitas vezes a manifestação dessa não aceitação, ela vem muito cedo. E muitos de nós, dentro do nosso comportamento social, chama isso de homossexualidade. Não tem nada a ver com homossexualidade, tem a ver com a proposta de escolha do espírito. Ele desistiu daquela condição e deu a ele o entendimento de que na mente dele ele tem uma outra proposta para a vida dele. Como nós devemos nos comportar em relação a isso? Nós devemos nos comportar como Jesus nos orientou: amar ao próximo como a nós mesmos, com carinho, com amor, com compreensão, com entendimento, com o desejo de ajudar, que aquele espírito que não se adaptou à condição nova do corpo físico tenha uma vida plena, saudável, de saúde, para que a encarnação seja proveitosa, porque já é bem difícil, e imagine o quanto que é difícil viver numa condição de uma roupa, vestir uma roupa, né? Que seria o corpo físico, espiritualmente dizendo, que não está sendo satisfatório na minha mente.
Isto já é um exercício extremamente difícil de ser vivido. E se ainda por cima ainda temos que aturar os desgostos, né, os sentimentos negativos que outras pessoas direcionam porque nós não estamos aceitando esta condição, torna-se muito mais difícil, muito mais complicada a vida daquele ser. O que o pai e a mãe devem fazer? Agir com naturalidade. Não houve absolutamente nada, não existe problemas psicológicos. Eu discordo disso, aí já é uma opinião pessoal. Por que eu digo que não existem problemas psicológicos? Porque existem muitas situações na nossa encarnação em que nós muitas vezes não aceitamos ou encontramos dificuldade de entendimento. E automaticamente os transgêneros também eles têm este problema, só que na condição de aceitar a sua proposta reencarnatória naquela condição sexual do corpo físico. E eu vejo como algo de natural. Nós devemos entender isso como uma vontade da liberdade e da escolha de cada um. E não entrar num campo de batalha, ou como se há, né, em chamar ou diminuir as pessoas, como costumam fazer muitos que não entendem as escolhas dos outros, ok? E eu estou dizendo isso porque nós temos que ter muito carinho quando nós estamos falando da dificuldade dos nossos semelhantes. Que cada um que tem a sua dificuldade particular, seja em qualquer área, ele tem toda uma necessidade íntima, uma carência íntima de ajuda. O pai e a mãe devem incentivar aquilo que o seu filho quer e o conduzir da melhor maneira, evitar que o coloque numa condição de doença. Isso não é uma condição de doença, eu volto a repetir. Isso é uma liberdade de escolha do espírito. Não é porque a gente tem pouco conhecimento, pouco entendimento ainda nessa área, que nós devemos agir da pior maneira possível. Nunca. Nós devemos agir da melhor maneira possível, transmitindo sempre o que o cargo maior de ser pai, ser mãe, nos exige. É passar o carinho, passar o amor, a compreensão, o entendimento, para que aquele espírito possa aproveitar o processo reencarnatório, que já é difícil. É muito complicado se olhar no espelho, se sentindo, pensando ser mulher, olhando um homem, e vice-versa. Então, quando muitos procuram a transformação na aparência, com maquiagens, com roupas, eu vejo isso um ato de caridade, quando nós procuramos passar a aceitação disso com mais facilidade. Por quê? Porque dificultamos quando nós não o fazemos. Nós fazemos da vida da outra pessoa exatamente o inferno. Lembre-se, a proposta reencarnatória é para que a gente, a cada momento da nossa vida, aprendamos a amar mais. A finalidade da reencarnação é sair daqui melhor do que quando nós chegamos, sair daqui amando mais do que quando nós chegamos aqui. Então nós temos que passar a todos, indiferentemente das suas escolhas íntimas, muito amor, muita paz, muita compreensão, muito raciocínio em como agir, e agir sempre de uma forma voltada para o bem. Nunca perca esta linha de raciocínio. O pai e a mãe é um cargo de confiança espiritual. E os espíritos são exercícios, os espíritos filhos são exercícios que nos capacitam mentalmente a amar cada vez mais. É só perguntar para quem já é pai, quem já é mãe, que desenvolveu na sua mente uma capacidade de amor muito maior, finalidade absoluta de toda a reencarnação. Então os transgêneros, eles devem ser tratados como pessoas normais, apenas espíritos que estão num processo de adaptação. Não se adaptou à questão do corpo físico atual, mas com amadurecimento, com tratamento de carinho, ele vai entender que a vida não é tão ruim
como se parece, que já é, como eu vou reforçar novamente, difícil a proposta de olhar-se numa roupa que não se gostou dela e automaticamente transformar essa roupa numa condição mais favorável para que a pessoa viva feliz, viva com amor e viva com equilíbrio, para que no futuro, como nós temos propostas de várias vezes sermos homens, várias vezes sermos mulheres, e encontrar nesses que hoje não querem, amanhã uma condição de quererem e uma condição de vivenciar a sua proposta de evolução e nunca paralisar ela. Eu vejo como uma condição altamente normal. Muitos de nós não aceitamos muitas vezes as nossas propostas reencarnatórias, os nossos exercícios, os nossos parentes difíceis, a falta de dinheiro, a falta de uma série de coisas. Então eu entendo que não aceitar o corpo físico é uma questão momentânea como todas as outras, e que neste momento desta vida nós temos que ter muito amor para com todos, que isto é o que é relevante para Deus, nosso Pai, nosso Criador. Por hoje é só isso aí. Espero poder ter ajudado um pouco e vamos continuando estudando cada vez mais e maturando isso dentro de nós para que nós possamos cada vez mais ser espíritos evoluídos em capacidade e inteligência. Problemas espirituais nós temos diversos. E nós não temos que complicar os problemas aqui, muito pelo contrário, nós temos que facilitar a vida das pessoas para que todos nós possamos viver cada vez melhor. Um abraço, pessoal, até a próxima.